E aí, família Zoeira do Fogão, vamos ver aí o que a bancada da ESPN comentou sobre esse empate do Botafogo na Sul-Americana e vamos ver também a entrevista do Luiz Castro aí. Mais uma vez, ele não diz se fica, se vai, dá a entender de que vai, mas amanhã, sexta-feira, ou hoje, né? Depende do horário que você está vendo. Na verdade, já são hoje, já passou de meia-noite. Luiz Castro vai ter mais uma reunião com aí os dirigentes do Botafogo, talvez com o João Texto, para decidir entre eles se ele fica ou se vai. Mas realmente eu concordo ali que, pelo que eu assisti, já é um tom de despedida. Tá? Então, vamos lá, vou botar a matéria, vocês verem e tirem as suas próprias conclusões, mas vamos deixar claro que não vamos deixar a decisão do Luiz Castro tomar mudar o que está acontecendo com o Botafogo. Esse momento é muito bom. Vamos ver a matéria e depois eu volto. Da Sul-Americana, porque ficou em segundo lugar do grupo. A torcida tá com o Pedro Ivo. A torcida também tem certeza que foi o último jogo e fez isso aí, ó, no estádio. Almeida, você que já antecipou aqui a certeza, né, ainda não dada pelo treinador, mas bancou a notícia, a informação de que o Luiz Castro vai aceitar a proposta do Al Nassr, 6 milhões de dólares no ano, contrato de 2 temporadas, podendo ter uma casa avaliada em 13 milhões de reais ao fim do contrato também em suas mãos. Essa é a proposta que o Luiz Castro tende a aceitar. E aí a torcida do Botafogo, desagradada, protesta de forma veemente, Pedro. Ô, Dani, eu falava aqui, até parecia um tom de brincadeira, mas eu acho que... Não, é sério. O Luiz Castro já tem as informações, né, que ele fala que não tem nada confirmado, que vai ter uma reunião amanhã. Isso. E eu acho que começa a se complicar, porque o debate deixa de ser exatamente se ele vai sair ou não. E sim como as coisas estão sendo conduzidas. Porque a gente sentou aqui domingo, e eu vou ficar muito confortável para falar, porque a gente comentou. Me agradou que ele foi sincero. Ele falou, tem uma multa, se pagarem, tem uma proposta. Ele sabia que estava rolando. E eu acho que hoje a coisa se perdeu um pouco, porque ninguém inventou que o Luiz Castro aceitou a proposta. Na parte da manhã, na hora do almoço, a gente estava aqui no ar. Ninguém inventou. O que aconteceu é que o staff do Luiz Castro, dele que confirmou, em off, a quem acompanhava o caso de perto, calculou mal a reação. O povo de Portugal não tem obrigação, talvez, de entender culturalmente qual era o peso do Luiz Castro para a história recente do Botafogo e para o projeto atual para a liderança. Calculou mal e a ideia era... Imaginou-se que poderia hoje ser uma noite de grande homenagem, uma vez que ele estava decidido, e decidido ele está. Ele não recuou, amanhã o Textor não vai dobrar salário, ele não vai resolver ficar, até por todo o clima criado hoje já no estádio. E quando calcula mal, e a informação é passada, porque ninguém inventa, isso... Em rede social, em grupo, em conselheiro mais próximo, em torcedor, em gente que o Textor conversa, em gente do clube, em gente do clube que trabalha diretamente com o Luiz Castro. E aí tem outro passo, aí deixa de ser apenas uma informação passada por gente que trabalha com ele, passa a ser uma informação do agente dele, nosso Luciano Borges, até conversou com a gente dele e falou, não é bem assim, amanhã eu estou chegando ao Brasil porque amanhã a gente tem um encontro. A proposta está na mesa há muito tempo, ele disse que foi ontem a proposta oficial, o papo está na mesa há muito tempo, o agente não viria aqui simplesmente para dizer que ele fica, a gente está vindo para sacramentar a burocracia amanhã. A tal reunião de amanhã de fato está marcada, está previamente marcada para sacramentar burocracias. Só que imaginou-se que hoje seria um dia de uma informação, uma noite de homenagem e que amanhã ele seria selado. Amanhã vai continuar sendo selado e calculou-se mal. Calculou-se mal e agora fica esse dito pelo não dito de não jogar limpo com o torcedor. E aí a bronca do torcedor vai ser maior, porque deixa de ser simplesmente o fica ou não fica. Tanto é que no domingo todo mundo imaginou que o dinheiro poderia tirar o Luiz Castro, só que deixou de ser simplesmente se ele vai sair ou não. Passou a ser essa coisa do estica um dia, estica dois, estica três, chega quarto, sai, mas sai, vai dirigir. Já está decidido, ele falou, então calculou-se muito mal essa repercussão. Mas eu não vou aqui falar sobre isso. Claro que eu entendo. Eu entendo a torcida e eu entendo que ele queira terminar parte de um projeto, acabar uma fase de grupos. Mas eu acho que também você precisa, eu acho que em determinado momento, não vou jogar dinheiro, tá, Dani? Não estou aqui mas você entender e pensar de onde você está saindo, como vai ser a repercussão e talvez como você vai verbalizar. Para isso, até muitas vezes a gente não entende, existe o tal staff. O staff também ajuda a pensar isso. Calculou-se mal. Tem uma Miura, tem uma celeuma, tem uma questão que vai ficar mal resolvida por muito tempo. Não vai ser aquela coisa do Jesus no Flamengo, volta. Acho muito difícil que seja essa coisa do Volte Castro. Acho que vai sair talvez não pela porta da frente. Mas aí ficou nessa. Tanto que a gente também já tem informações que na coletiva ele fala, não tem nada decidido, mas eu preciso pensar no futuro
Tá muito claro que é um pragmatismo, é uma questão de dinheiro e não é crime nenhum ele querer dar uma vida melhor para os dele. Que crime existe? Só que o que aconteceu, eu acho que a gente deve informação e deve satisfação. Se a gente tem alguma coisa, ele vai falar, não, vá amanhã, talvez uma reviravolta. Não, há uma contradição na declaração do Luiz Castro. Hoje vou ler só um trechinho aqui. Claro. Dos sites, vários sites publicaram o que falou John Textor depois do... No domingo, logo depois do jogo, que ele entrou nos Ele tem uma proposta e as pessoas na Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. Sim, é uma decisão difícil. Ele ama esse clube e quer ficar. Pensam que conversamos sobre isso o tempo todo, mas só ficamos sobre o futebol. Essa é a declaração que ele deu no podcast, falando que não estavam tratando diretamente desse assunto, mas que sabia que o dinheiro da Arábia era muito alto. Ele dá a entender que ele não vai fazer qualquer contraproposta absurda. Mas a proposta existe, então, né? Sim, claro. É isso. É o que o Pedro está dizendo. Existe. A proposta existe e o treinador, pelo que a gente ouviu daqui, a gente leu rapidamente, o Pedro passou, falou que não está ainda bem definida essa proposta, né? E pelo que o John Textor fala, ele tem uma proposta. Falta uma reunião. E eu vou ser bem claro, eu concordo com tudo que você disse, Dani. O torcedor tem toda a razão de ficar indignado e o trabalhador técnico de futebol tem direito de escolher onde ele quer trabalhar. Com 5 derrotas seguidas, o coro seria o mesmo, mas para ele sair. E não para ficar. O mundo, o tom emocional, né, do mundo do futebol é incrível. Porque aquilo que o torcedor condena no treinador, ele faria o mesmo, não por 4 vezes mais, mas por 2. É que essa diretoria bancou o Luiz Castro em momentos difíceis, né? Tanto no ano passado como no início. Mas foi bom pro clube. Claro. Eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença de um treinador de futebol pro presidente de uma empresa, pro diretor executivo, pro departamento de marketing, para um comentarista. Pro comentarista esportivo, eu não vejo nenhuma diferença. Tem uma proposta aqui, ela é boa ou é ruim? Ela é maravilhosa. Talvez eu aceite. Eu não vejo por que no caso do clube ele tem que ficar. Eu digo, eu acho terrível pro Botafogo. É lamentável que no momento de redenção do Botafogo, liderando o Campeonato Brasileiro, o treinador saia, mas ele não botou a culpa na sogra, ele não inventou nada, ele simplesmente falou assim, tenho certeza, falou pros caras, olha, eu tenho uma multa de X, se vocês pagam a multa, eu não vou pedir pro Botafogo quebrar multa nenhuma, vocês vão lá pagar a multa e eu topei a proposta de vocês. Agora, eu não vejo que neste mundo que nós vivemos, e é assim que as coisas funcionam, um determinado tipo de profissional não pode aceitar nenhuma proposta e todos os outros podem aceitar. Todo mundo aceita, é normal. Quando chega no futebol, que sacanagem, então. Eu não vejo. Antes de Gianodi, o Luiz Castro. Vamos ouvir um trechinho que aí eu discuto na sequência, Jean. Boa noite a todos. Na terça-feira passada tive uma reunião com o John Textor, em que nós falámos sobre aquilo que era o momento do clube. Falámos sobre a vitória que tínhamos alcançado em São Paulo, contra o Palmeiras. Falámos da próxima janela e falámos do interesse que poderia haver do Nasser em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial na altura e nós decidimos então voltar a ter uma conversa após uma reunião entre o meu agente e o meu advogado, se houvesse essa proposta oficial, após o dia de sexta-feira, após essa reunião. Essa reunião far-se amanhã, portanto, eu só vou tomar uma posição após a reunião entre o agente, o advogado e o clube. A partir daí, digo alguma coisa sobre tudo aquilo que se passou. Acho que não é de bom tom da minha parte aceitar o que quer que seja sem primeiro haver conversas entre as partes, para ver a possibilidade. É isto. Acho que a reunião foi clara com o dono do clube, os timings foram determinados por nós e isto foi aquilo que eu lhe posso dizer neste momento. Sim, quando eu fui contactado pelo Botafogo através de John Textor, aliás fui contactado um mês antes de sair do Ail e na altura eu mesmo já tendo acordado com o Botafogo, eu continuei a trabalhar no Ail com o objetivo de atingirmos a final da Taça do Emir e continuámos a trabalhar já com esse acordo feito, com o conhecimento do meu presidente da altura e ficou acordado que eu sairia após essa final, que felizmente ganhar.
A minha vinda para cá foi para reorganizar o clube, foi para formarmos um elenco competitivo que pudesse nos próximos anos lutar por algo maior do que aquilo que estava a conseguir. Era um clube que estava a chegar da Série B, com vários problemas junto dele. Não tínhamos campo de treino, tínhamos um estádio com uma relva muito problemática e então deitámos mãos à obra. Conseguimos ajustar aquilo que era um espaço para nós treinarmos, depois treinámos aqui no anexo, depois treinámos no estádio, depois treinámos na aeronáutica. Fomos até ao Lonier e começámos ali um conjunto de obras que fez com que há 4 meses a esta parte já tivéssemos tido vestiário para todos os jogadores e abandonássemos aquilo que era um compartimento e quartos onde se equipavam 2, 3 jogadores. Chegámos, não tínhamos um refeitório, ajustámos, montámos um espaço onde o nutricionista podia controlar melhor os jogadores a nível da alimentação. Os campos, tivemos que também deitar mãos à obra aos campos que tínhamos ali e melhorá-los. E felizmente hoje temos um estádio renovado, temos um espaço do Lonier também renovado, com melhores condições, temos um elenco que continua na Sul-Americana, temos um elenco que está em primeiro lugar com 7 pontos de avanço. E isso deixa-me muito feliz. Deixa-me feliz porque foi uma obra de todos. Foi uma obra em que todos foram muito importantes. Não fui eu que fui importante, fomos todos importantes nessa obra. Diz-me que fala do conceito de família. O conceito de família não depende de uma pessoa. Muitas vezes uma família existe e o pai tem que sair para o estrangeiro para trabalhar, para sustentar essa família. A família não se desume. Quando se ama, ama-se mesmo ao longe. Não é preciso estar junto para se amar. Não é preciso estar junto para se gostar. E há aqui dentro, se eu tomar a decisão após a reunião da manhã de partir, eu sei que há um conceito de família Botafogo que fica aqui instalado. E eu sei que há um conceito de espírito vencedor que fica aqui instalado. E eu sei que há um plantel, um elenco que fica aqui pronto para todas as batalhas que tem pela frente. E eu sei que nas famílias e nas organizações, muito mais que as pessoas, o que interessa é o perfil das pessoas que se contratam. É o perfil daqueles que trabalham. Mas este conceito de família que eu estou a dizer já existia há 2 meses atrás, já existia há 3 meses atrás, já o ano passado existia. Já era importante eu há 2 meses atrás e há 3 meses atrás. Não sou só agora importante, porque vamos em primeiro. Eu sou importante no clube, como é o Sr. André Mazzulo, como é o Tchê, todos os meus jogadores, a administração. Não é hoje que nós somos importantes. Nós já éramos importantes. Mesmo quando faziam apelo da saída de alguns elementos dessa família. Mesmo quando alguns elementos dessa família eram agredidos em campo. Já éramos todos uma família. E continuamos a ser, e vamos continuar a ser, uma família. Porque quando nós gostamos, eu não tenho que estar ao lado do Tchê para gostar dele. Então, fique ou parta. Botafogo é muito maior que as pessoas. O Botafogo tem um caminho de prestígio. O Botafogo jamais será maltratado como maltrataram durante muitas vezes. Agora, o Botafogo merece o respeito de todos, através de grandes batalhas que nós travamos, mesmo aqui nesta sala de imprensa, nós travamos aqui grandes batalhas para respeitar o Botafogo. Botafogo hoje é um clube respeitado, é um clube falado no Brasil, é um clube falado fora do Brasil. Há interesse de várias instituições fora do Brasil que estão interessadas em várias pessoas profissionais do Botafogo, porque o Botafogo cresceu ao longo dessa construção. E um conselho que eu dou: se pertencem à família, não maltratem os elementos que estão nessa família. O que mudou o quê? O que mudou? Não mudou nada, não estou a dizer que não continue o projeto. Amanhã vai haver uma reunião. O que mudou é o que muda consigo. Quando lhe aparecem oportunidades de trabalho, o que é que você faz? Pensa nelas ou põe-as para o lado? Depende, não é? Exatamente, depende. Não é? É como todos os que estão aqui nesta sala. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Nós não podemos ser hipócritas. Não, para cima de mim, não. Vocês já sabem que eu sou olho no olho.
Todos vocês procuram as vossas melhorias de vida. Todos vocês olham para os vossos filhos. A vossa maior responsabilidade nesta vida, quem são? Os vossos filhos. Não poderiam para vir. Foi vocês. Quem tem que cuidar deles? Vocês. O que é que tem de fazer? Dar-lhes sempre as melhores condições de vida possíveis. Dando-lhes quê? Exemplo de trabalho sério, honesto e digno. Foi o que fizemos sempre aqui. Sério, honesto e digno. E vamos continuar a fazer. Porque eu sei aquilo que nós construímos aqui. Não tenho dúvida. Hoje o Botafogo é um Botafogo diferente, queiram ou não queiram. Acabou. E não depende de uma pessoa. Acabou. Se o Tchê sair, o elenco vai continuar. Se eu sair, o Botafogo vai continuar e se sair vai continuar. O Sr. André Mazuco, o Sr. Júlio, o Sr. Alexandre, vai continuar. O Botafogo não depende de ninguém. Depende só do seu prestígio e da sua história honrada. Tudo bem, Castro? Boa noite. Boa noite. O Luiz Castro, né, ouvimos o suficiente ali. Alguns trechos extremamente desconfortável, mas já falando em legado, A me reunião é parece... amanhã, mas a o discurso reunião de é amanhã, despedida já me foi parece hoje. muito Me convicto parece da decisão. Era a oportunidade que ele Ele já falou no passado, ele já falou da minha obra, do que eu deixei. A obra foi essa, a obra foi aquela. Acho que no final, quando ele fala, inclusive, da família e da priorização em relação à família, não a família Botafogo, mas a família dele, que é uma priorização que todo mundo teria, mais ou menos aquilo que o Calçade disse, eu acho que ele deixa muito claro. Então, é o que o Pedro falou, não tem muita dúvida em relação à decisão. Agora, tem um ponto para mim que eu ia até acionar a emenda Glória Pires para dizer... Não posso comentar. Não tenho muito, assim, condenar ou defender uma decisão de um ou de outro, ou da torcida e tal. Não me sinto à vontade para fazer, mas queria duas lembranças rápidas. A primeira, os mesmos gritos que a gente ouviu, ou muito parecidos, os gritos que a gente ouviu da torcida hoje xingando o Luiz Castro, irritada com o Luiz Castro porque ele está indo embora, a gente ouvia há 2 meses e meio exatamente, querendo que ele fosse embora. Eram gritos muito parecidos. E o texto também. Então isso mostra um pouco o dinamismo do futebol brasileiro e quem nos garante que daqui a 2 meses e meio tudo não poderia voltar a acontecer como aconteceu 2 meses e meio atrás. Se quiser chamar de doença ou loucura, pode chamar também de dinamismo. E só tem um outro ponto que eu acho assim, a gente pressupõe que o futebol é diferente, Calçade. Aí eu acho assim, das empresas... A gente justifica o que acontece dentro do futebol com a paixão do torcedor. Isso, o coloca a gente pressupõe que, até porque são todos nesse nível bem remunerados, claro que não dá para comparar o salário da Arábia com o salário do Brasil, mas eu acho que como são todos bem remunerados, você sempre imagina que talvez nesse nível de remuneração, o coração possa contar, o apreço, o desejo de terminar um trabalho possa contar. É bonito. Foi o que aconteceu. É bonito. Mas não é real, né? Nos filmes da nossa querida Disney fica maravilhoso, mas na vida real não corre. Pedro, você fecha aí pra gente fazer um intervalo. Não, só fechar, porque o que dá pra... Não vou entrar no julgamento do salário, do debate, do Pro, ele fala de família, me parece muito claro, mas tem uma célebre campanha da Folha de São Paulo, se não me engano, no final da década de 90. Veja bem, a campanha, o texto, né, sobre o personagem, que dizia que é possível você contar um monte de mentira dizendo só a verdade. Ele não mentiu quando ele falou de tudo que foi feito no Botafogo, de que ele foi bancado, de que muita gente queria sair dele, de que ele melhorou, de que ele não mentiu. Só que a grande verdade de hoje, ele não respondeu. E ele tem essa resposta. Tá claro. E aí eu acho que nisso ele peca. O debate não é mais sobre o dinheiro, é sobre a omissão. E eu acho que ele se omitiu. Se ele achou que a informação circulando hoje seria uma noite de grande homenagem, ele calculou mal. Então ele falou muitas verdades, mas ele mentiu também ao não falar o que ele queria, o que ele não queria falar, o que a torcida queria ouvir. Talvez ele quisesse falar antes ao clube, mas não foi possível porque o vazamento aconteceu e aí ficou complicado. Depois que o futebol deixou de ser uma coisa acima de tudo de pertencimento e passou a ser mais um negócio, e o negócio de dinheiro para você montar times e ter administrações capazes de gerarem títulos, a fábrica de emoções continuou igual, mas os caminhos, as coisas dentro mudaram e que a fábrica de emoções continue viva. Se quer time bom, tem que ser um negócio, porque não dá pra querer um time... Bom, tá aí, né? Como foi dito, o Botafogo jogou bem, era para ter vencido, não vencemos, poderíamos ter terminado em primeiro do grupo, não terminamos. Na última rodada, perdemos a vaga aí para a LDU, que era um adversário muito forte. Aí o Botafogo lutou até suas últimas forças, mas a bola pune, né? Quem não faz leva. O Botafogo teve várias chances de fazer os gols, não fez, acabou tomando empate com um jogador a menos. Enfim, como eu falei ainda ontem, né? O que valeu realmente o ingresso ali foi... Você tem lá ver a despedida do Joel Carlos. Isso aí foi o que valeu o ingresso. De resto, o Botafogo jogou até bem, né?
valia alguma coisa você ver ali, mas não conseguiu vencer. Casa cheia, mais uma vez, o Botafogo não consegue sair vitorioso toda vez que lota o estádio Newton Santos. Eu espero que isso não aconteça domingo contra o Vasco, que já foram vendidos mais de 28 mil ingressos, que isso não se espelha. E aí vamos ver o que o Luiz Castro vai fazer nessa reunião, mas tudo indica que ele já aceitou a proposta. Realmente parece que ele é omisso, né? Ele fala, e, cara, ele já sabe a decisão, ele já sabe de tudo, né? Ele fala que é o cara que toma conta lá da carreira dele, não sei o que, mas ele já sabe da decisão final, mas ele não fala. Aí a gente ficou com essa dúvida. Eu já estou tranquilo em relação à saída dele. Eu acho que o Botafogo não tem que ficar monitorando nenhum treinador. Ele já tem que ter um treinador ali, se decidir rápido, o mais rápido possível. É aquele ali? Então vamos nele lá para poder já trazer ele, cara. Porque você abandonar o barco, sendo líder do campeonato. Sendo líder do campeonato, com o campeonato acontecendo, eu nunca tinha visto isso acontecer, é a primeira vez. Então o Botafogo não tem que ficar monitorando 1, 2, 3, tá? E passa um jogo, passa 2 jogos, e aí? Daqui a pouco o Botafogo perde a liderança sem treinador. Então o Botafogo já tem que estar com alguém ali na agulha para poder trazer, para substituir aí o Luiz Castro. Bom, é isso, galera. Triste com um empate que poderia ter sido uma derrota aí elástica e desclassificar em primeiro, mas são coisas que acontecem, futebol é isso, quem não faz leva. O Botafogo se classifica, entre aspas, né, não está eliminado, vai pegar o time da Argentina para tentar a classificação para as oitavas. Eu acredito que o Botafogo ainda consegue a classificação para as oitavas da Sul-Americana, mas eu acho que agora tem que olhar realmente para um novo técnico e se preocupar com o jogo de domingo, que vai ser muito importante para o Botafogo. Aí vamos torcer para que o elenco, o grupo, continue unido aí nessa trajetória, né, que é o título aí do Campeonato Brasileiro. Bom, por hoje é só. Se você é novo aqui no canal, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link para toda vez que tem vídeo importante do Botafogo. Eu tô aqui para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!